Olá, planeta estranho. Desde que vimos o planeta vermelho no céu, ficamos curiosos sobre como era o nosso vizinho galáctico na superfície. Será que existem colônias de homenzinhos verdes, restos de civilizações antigas? Agora que realmente enviamos veículos à superfície, o que descobrimos colocou mais perguntas do que respostas. Embora algumas imagens de satélite granuladas tenham levado a especulações divertidas de especialistas e amadores, até a NASA admite que existem certas características do planeta que eles não conseguem explicar. Essas estranhas descobertas que a humanidade fez na superfície do planeta vermelho nos fazem perceber que sabemos muito menos sobre o espaço do que pensamos. Vem saber mais. Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. Redemoinho de poeira. O rover Opportunity pegou essa poeira em sua câmera, confirmando as teorias dos cientistas de que os pequenos trovões ocorrem em Marte. Os futuros rovers agora vêm com suas próprias proteções para lidar com esses riscos climáticos. 2. Mirtilos. Ok, obviamente, essas não são frutas reais na superfície de Marte, mas com certeza se parecem com elas. Existe um campo inteiro dessas pequenas rochas esféricas e isoladas, mas os cientistas ainda estão trabalhando para saber como chegaram a esse ponto. 3. Rosto de Marte. O assustador rosto em Marte é provavelmente a imagem mais famosa, capturada pela primeira vez pelos orbitais Viking 1 e 2. Embora o rosto seja inconfundível nas primeiras fotos de baixa resolução, novas imagens de alta qualidade mostraram que a estrutura da montanha na verdade não parece muito com o rosto. 4. O osso. Os teóricos da conspiração enlouqueceram quando imagens dessa rocha em forma de osso apareceram na superfície de Marte. O fato é que existem muitas rochas em Marte. Algumas delas devem parecer coisas que reconhecemos. 5. Código Morse. Todos sabemos sobre os círculos nas plantações, mas e o código Morse do espaço? Essas dunas de areia em Marte parecem assustadoramente semelhantes ao código Morse, levando os cientistas a traduzi-las para esta mensagem. 6. A pirâmide. Depois de conhecer essa imagem do que parece claramente uma pirâmide, algumas pessoas insistiram que era uma mensagem de uma civilização alienígena. A NASA, no entanto, subestimou. É uma pedra, disse o Dr. Limbell, do programa Curiosity. 7. O buraco, localizado próximo ao polo sul de Marte. Esse buraco de formato perfeito chamou a atenção dos cientistas, que podiam ver o gelo de dióxido de carbono no fundo. Até agora, só vimos o buraco em órbita, mas estima-se que tem algumas centenas de metros de diâmetro. 8. A iguana. É preciso admitir que esta rocha parece uma iguana. Dizer que é apenas uma pedra seria muito atento às evidências disponíveis, disse o proprietário do blog de avistamentos de OVNIs, Scott Sewarin. 9. Ilha em forma de wafer. Esta ilha de 2 km de largura parece estranhamente ter acabado de sair do forno e está pronta para ser encharcada de chantilly. Na realidade, é perto de um vulcão antigo. Por isso provavelmente ocorreu assim nos fluxos de lava que cruzam. 10. Rocha em forma de peixe. Se você observar de perto, poderá distinguir essa formação rochosa que se parece com um peixe fossilizado. Não tire conclusões precipitadas. A NASA diz que Marte nunca teve oxigênio suficiente em sua atmosfera para suportar uma vida complexa. Portanto, fósseis grandes não são prováveis. 11. Evidências de água líquida. Descobertas recentes no maciço local da cratera Gali indicam que a água líquida persistiu em Marte por talvez 1 milhão de anos ou mais e não desapareceu de uma só vez, mudando uma suposição comum sobre a evolução do planeta. 12. Bolinho de geleia. O Opportunity da NASA encontrou esta rocha que se parece estranhamente com um bolinho de geleia, mas quando voltou para conferir, desapareceu. Um alienígena comeu. Acontece que as rodas do rover acidentalmente o atropelaram e viraram em outra direção.
13. Escamas de dragão. Essas colinas escamosas foram apelidadas de as escamas de dragão por sua estranha semelhança com a pele de répteis. No entanto, acredita-se que esta região tenha sido erodida por rios antigos, resultando em características escamosas. 14. Marcas de arranhões. Se essas escamas de dragão não fossem estranhas o suficiente, essas linhas na superfície que foram capturadas em 2017 parecem estranhamente com marcas de arranhões. Os cientistas pensam que são resultado do gelo seco deslizando pela encosta desta montanha. 15. A rocha Jekmatijevik. Esta rocha impressionante chamou a atenção do rover Curiosity da NASA enquanto ela explorava a área. A rocha, chamada Jekmatijevik em homenagem a um engenheiro de destaque, é feita de minerais incomuns normalmente encontrados no núcleo da Terra. 16. Pequeno Colonsei. Este objeto estranhamente brilhante, apelidado de Pequeno Colonsei, foi capturado pelo veículo espacial Curiosity e parecia muito fora de lugar entre as outras rochas vermelhas da área, levando-os a acreditar que era um meteorito. Mais estudos precisam ser feitos para determinar realmente de onde eles vieram. 17. Rocha oval. Falando em meteoritos, confira esta rocha em formato de ovo que o Curiosity descobriu. O objeto globular estranhamente suave foi escaneado pelo espectrômetro a laser do veículo espacial e descobriu-se que era um meteorito de níquel e ferro caído do céu do planeta vermelho. 18. Esferas. Um campo dessas estranhas rochas esferoides foi descoberto em 2012 no afloramento de Kirkwood. Eles são bem diferentes dos mirtilos encontrados em outras partes de Marte, pois são menores e mais densamente acumulados. 19. Avalanche. Assim como na Terra, quando as temperaturas começam a esquentar na primavera, o derretimento do gelo, feito de CO2 em Marte, pode provocar avalanches em penhascos íngremes, como esta aqui fotografado em 2010. 20. Bobinas de lava. Essas interessantes formas de redemoinho parecem perfeitas demais para não terem sido criadas por um design inteligente, mas foram confirmadas como o resultado da lava corrente antiga. O Curiosity pousou na superfície de Marte em 2012. Com o tamanho aproximado de um carro, o veículo espacial está repleto de equipamentos científicos avançados, como câmeras de alta resolução, lasers e braços robóticos para alcançar e coletar amostras. O Curiosity é verdadeiramente um primor de veículo espacial. Sua missão original deveria durar apenas 2 anos, mas ele tem sido tão bem sucedido ao dar zoom em Marte, coletando informações valiosas, que foram estendidas indefinidamente pela NASA e pelo presidente Obama. O rover tira selfie e posta no Twitter. É creditado com 2 grandes descobertas. A água líquida já existia em Marte e o planeta antigo suportava condições de vida microbiana. Isso sabemos porque, em 2013, ele perfurou uma amostra de lama antiga contendo nitrogênio, oxigênio e carbono, alguns dos componentes da vida. Sua missão atual, no entanto, é explorar a cratera Gali, uma bacia de 160 km de largura que os cientistas acreditam que já foi um enorme oásis e leito de lago. Essa área é extremamente importante porque evidências recentes publicadas em um artigo da Nature sugerem que pode ter sido o local da vida biológica. A cratera em si é o remanescente antigo de um grande impacto que ocorreu milhões de anos atrás. O sedimento foi transportado pela água e pelo vento para o chão da cratera, camada por camada, e depois, à medida que o ambiente secava, ventos fortes esculpiam o sedimento no imponente Monte Sharp. São as encostas do monte, onde está agora o Curiosity, que revelam diferentes camadas de sedimentos, voltando no tempo, semelhantes ao Grande Canyon aqui na Terra. Essas diferentes camadas agem como um guia visual para a superfície do planeta durante essas diferentes épocas. Fomos a Gali, porque ela preserva esse registro único de mudança em Marte, disse o autor William Rapin, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Entender quando e como o clima do planeta começou a evoluir é uma peça de outro quebra-cabeça. Quando e por quanto tempo Marte foi capaz de suportar a vida microbiana na superfície. Este guia visual da superfície do planeta é apenas uma pequena parte de Marte, mas fornece informações importantes não apenas sobre o que ocorreu,
Mas quando? É essa informação que provou que algumas das suposições básicas dos cientistas sobre a história de Marte estão completamente erradas. Usamos nossa compreensão da geologia aqui na Terra para nos ajudar a reunir a história geológica em Marte. E, felizmente, há um lugar aqui que se assemelha fortemente à cratera Gale em Marte, os Lagos Salgados do Altiplano da América do Sul. Essa planície de alta altitude é fria, seca e apresenta córregos e rios que descem das cadeias de montanhas até uma bacia fechada, como em Marte. A superfície do altiplano até parece estranhamente semelhante. Assim, Rapin e sua equipe tiveram a ideia de que, estudando como a água flui através do altiplano, eles poderiam entender melhor o sistema Gale em Marte. Acontece que os dados enviados de volta pelo Curiosity confirmam que ela foi a direção certa. Durante períodos mais secos, os lagos do altiplano ficam mais rasos e alguns podem secar completamente, disse Rapin. Mas durante os períodos mais chuvosos, a água pode inchar e transbordar. Foi exatamente o que aconteceu em Marte, e explica as rochas enriquecidas em sais minerais que a Curiosity encontrou. Se você pudesse assistir a essa história se desenrolar em Marte, avançando rapidamente no tempo, veria as vias aquáticas incharem com água, depois secarem repetidas vezes, durante o período de milhões de anos. Mas e as evidências da vida? O rover descobriu evidências de argila no lado do Monte Chape, o que significa que uma quantidade significativa de água se misturou com o sedimento por um longo período de tempo. Combinado com os produtos químicos encontrados, isso sugere condições favoráveis à vida microbiana. Agora que o Curiosity encontrou evidências de tanta argila e lama antiga, e os especialistas podem fazer referência cruzada com estimativas aproximadas de quando esse sedimento estava lá, os cientistas fizeram a descoberta surpreendente que provou estar errada o que havia sido a suposição comum por décadas. A água de Marte não desapareceu de uma só vez e também não mudou de um clima úmido para um seco ao mesmo tempo. Em vez disso, transformou-se lentamente ao longo de milhões de anos, com os níveis de água subindo e descendo, levando mais tempo do que se pensava anteriormente. Isso significa que, se houvesse vida em Marte, isso poderia ter acontecido um pouco mais tarde, e se for esse o caso, talvez possamos encontrar um pouco mais fácil. Só precisamos saber para onde procurar. O irmão mais novo do Curiosity, Perseverance, que está programado para ser lançado em 2020, e é baseado em uma versão refinada do design de seu irmão mais velho. É embalado com tecnologia de ponta, incluindo um laser ultravioleta para determinar mineralogia em grande escala e detectar compostos orgânicos. O sistema de energia da Curiosity tem mais alguns anos de vida antes de começar a se degradar. Até que chegue esse momento, um gerenciamento cuidadoso da energia permitirá que continue colhendo amostras, explorando terrenos e tirando selfies. Enquanto isso, graças ao nosso amigo trabalhador, Curiosity, e um pouco de conhecimento dos processos naturais em nosso próprio planeta, agora temos uma compreensão mais profunda da história antiga de Marte. Ainda resta muito a ser descoberto.